pessoal. O cobre íon quântico, na forma, então, do cobre óleo terápico, basicamente a ação que eu uso é a ação de modular e estimular para que o próprio organismo se defenda de infecções, resolva processos inflamatórios. Mas eu sei que o cobre tem muito mais ação do que isso. Quem sabe o professor Dalmo dá uma luz aí para nós sobre o cobre? Que bom, doutora Rosângela, porque sim, o cobre, ele ativa a imunidade, isso está comprovado, mas uma outra propriedade anti-inflamatória fantástica do cobre, ele é, por exemplo, cofator para que o ferro atue no nosso organismo. E o ferro, na hemoglobina, é o ímã que capta o oxigênio para levar para as nossas células e trazer de volta o gás carbônico para ser eliminado. Então, o cobre catalítico, ele vai cumprir essa função de facilitar a fixação do ferro na hemoglobina. Então, ele também tem uma propriedade indireta, vamos dizer assim, na prevenção da anemia. E no momento em que a pessoa tenha um bom de ferro ativo no organismo, então a pessoa vai ter mais vitalidade. Depois nós temos lá na mitocôndria, na cadeia respiratória, outra função importantíssima do cobre auxiliando o ferro e modulando a produção de radicais livres. Então, se houver deficiência de cobre, o ferro, ao invés de atuar como antioxidante, ou seja, nos proteger da agressão dos radicais livres, é o contrário, ele vai acelerar a formação de radicais livres. Essas propriedades já justificam, e talvez, doutora Rosângela, porque a senhora tem tantos bons resultados com o cobre. Porque no momento que ele estimula a vitalidade, no momento que ele estimula que a pessoa tenha uma boa qualidade, uma boa reologia do seu sangue, um bom aporte de oxigênio, não só essas funções, mas muitas outras funções do nosso organismo vão ficar privilegiadas. E depois nós precisamos falar um pouquinho do zinco, onde o cobre também é um cofator extraordinário, e aí sim, a imunidade fica muito bem ativa no nosso organismo. Só que o zinco tem outras propriedades muito importantes também. Só que eu quero lembrar que nós temos o zinco cobre, que não é nem zinco nem cobre. Então, quando a gente fala que o cobre e o zinco funcionam na imunidade, eles funcionam separadamente, não quando a gente usa zinco-cobre ao mesmo tempo, criando uma outra onda virtual, não é isso? Isso, muito bem lembrado, doutora Rosângela, porque nós temos que continuar, e isso eu enfatizo muito nas minhas aulas, para nós termos essa síntese hoje da pessoa poder se ver no seu todo, entendeu? O que é um ser humano biologicamente, sociologicamente, psicologicamente, espiritualmente, e que tudo age em cadeia no nosso organismo. Então, zinco-cobre é um campo de segurança do nosso organismo. Cobre, como elemento isolado, nós temos essas propriedades que a gente falou. Porque o DNA, os RNAs, a libido, a produção de espermatozoide, a ovulação, nada ocorre adequadamente se houver deficiência de zinco no organismo dessas pessoas. A integridade da pele, a integridade da visão, a integridade do cabelo, a própria secreção do ácido clorídrico para que as enzimas, as peptidases atuem no estômago, digerindo proteína.
elas precisam do zinco para ativar o fator intrínseco, que é o gatilho, que aí vai ativar a secreção do ácido clorídrico, e a partir daí vão ocorrer as enzimas. Então, isso é o fantástico da vida, doutora Rosalinda. Isso é atividade enzimática, isso é atividade catalítica. E para essas enzimas todas funcionar, DNA, RNAs, as enzimas ligadas à produção do espermatozoide, da ovulação, da libido, do líquido seminal, da fluidificação do canal vaginal na mulher, tudo o zinco está por trás. O zinco está reorganizando. Só falar DNA e falar reprodução, eu acho que a gente já dispensa comentários da importância do zinco. Depois a gente vê a questão do magnésio. O zinco realmente é fantástico. Eu sempre lembro que uma coisa que eu demorei para entender foi o famoso, a estrutura dentro do DNA dos zinc fingers, né? São é a forma com que o zinco faz a conformação das enzimas que vão limpando e reorganizando o DNA. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, é justamente os zinc fingers que nos mantém na integridade do DNA, balanceado, equilibrado, para que a gente não fique fazendo mutações e criando câncer mais ainda do que já temos por outras razões. Então, realmente, você falou muito bem, o zinco é talvez um dos minerais mais importantes para nós.